Olá, aqui Carlos Gasparotto, diretamente de Birigui, São Paulo, região noroeste. É um prazer estar me dirigindo a todos que estão me assistindo nesta oportunidade. Hoje eu trago uma mensagem apocalíptica, a mensagem dos 6 anjos de Apocalipse, capítulo 14. E hoje eu vou pregar a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo, portador do Evangelho eterno. Os anjos são seres espirituais criados antes da existência da terra. Eles participaram de uma grande batalha entre Lúcifer e Cristo, ou o anjo de Cristo. O inimigo conseguiu enganar e trazer consigo a terça parte dos anjos para este planeta. Mas a grande maioria permaneceu fiel ao Criador e hoje servem como agentes de ajuda aos filhos de Deus, como agentes de socorro. Apocalipse noticia uma grande batalha nos céus. Em Apocalipse 12, de 7 a 8, diz assim, Apocalipse a partir do versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais do seu lugar se achou nos céus. E o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele na terra. Portanto, amados, a terra é a habitação não somente dos homens, mas também dos anjos caídos. Porém, não devemos ter medo desses anjos caídos, porque Deus tem os seus anjos ao nosso redor para nos livrar de nossos inimigos. Como afirmou Davi no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O livro do Apocalipse menciona a ação angélica por 32 vezes. Os anjos são apresentados como agentes divinos, como quando um anjo visitou a Agar no deserto para confortá-la, ou quando 2 anjos visitaram Abraão e Ló, em Gênesis 21. Outras ocasiões, eles são apresentados como vigias, como quando os anjos ficaram guardando a porta do jardim do Éden, em Gênesis 3, 24. Em outras vezes, eles servem ainda como intérpretes, como o anjo Gabriel, que ajudou a Daniel a interpretar a visão que ele estava recebendo em Daniel 9, versos 20 a 23. Esse mesmo anjo Gabriel, que foi enviado por Deus a Nazaré para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, em Lucas 1, 28 a 33. Então, vou falar sobre as mensagens dos 6 anjos do Apocalipse 14. O Apocalipse 14 contém a mensagem de 6 anjos enviados por Deus no período da grande tribulação. Preste atenção, no período da grande tribulação. Esse capítulo começa mencionando o Cordeiro assentado sobre o monte Sião e com ele 144 mil pessoas. Eu quero lembrar que a grande tribulação é uma disciplina para todos aqueles que rejeitaram a Cristo durante o período da graça. E por isso a grande tribulação também é chamada do período de a ira do Cordeiro, onde todas as pessoas que rejeitaram o Messias, que rejeitaram a Cristo como Senhor, serão disciplinadas, estarão debaixo do jugo do anticristo.
Então esses 144 mil pessoas, elas tinham escrito em suas testas o nome do seu pai, diferentemente daqueles que tinham o número 666, que é o número da besta. Então vejamos a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14. O texto encontra em Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, esse anjo que traz essa primeira mensagem está trazendo nas mãos o evangelho eterno e traz uma exortação de temor. Conforme esse texto, o evangelho é eterno. Evangelho eterno é o que esse anjo é portador. Em contraste com a antiga aliança, que era provisória, o evangelho é diferente da antiga aliança, porque ele é eterno. E ele deve ser ouvido por todos. Esse evangelho eterno é uma boa nova para aqueles que respondem a ele, mas é julgamento para aqueles que o recusam. Até mesmo às vésperas do julgamento, a humanidade perdida é convidada a se arrepender e a louvar ao Senhor. Porém, se o juízo é certo, a graça também é certa. Observem que mesmo na grande tribulação, um período de 7 anos, em que todos aqueles que rejeitaram a Cristo, principalmente os judeus, que rejeitaram o seu Messias, e haverá salvação para quem se entregar a Cristo durante a grande tribulação. Mas todos passarão por um grande castigo e se submeterão ao anticristo, em contraste com o Cristo que rejeitaram durante o período da graça. Eles estarão debaixo do anticristo para verem aquilo que rejeitaram, para verem a diferença entre o governo do anticristo e a diferença de serem governados pelo próprio Cristo, porque aqueles que creem em Cristo são governados por Ele, não esse mundo, porque Cristo falou: o meu reino não é deste mundo no presente momento, por agora o meu reino não é deste mundo, mas um dia será. Porém, aqueles que têm a Cristo são governados por Ele. A Bíblia diz que na grande tribulação, na ira do Cordeiro, o sofrimento será tão grande que eles desejarão morrer, eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Em Mateus capítulo 24, também chamado de mini Apocalipse, em resposta aos discípulos que perguntaram a Jesus quando se dariam estas coisas no final dos tempos, Jesus diz que nesse período será o maior sofrimento para quem estiver nesta terra, maior ainda que a perseguição de Hitler aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Jesus diz em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá de haver. O sofrimento que haverá na grande tribulação não há que ser comparado
ao sofrimento infligido na Segunda Guerra Mundial, porque será muito maior. Jesus acentua claramente que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. Nesse capítulo 24, no verso 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Na grande tribulação, o evangelho, por incrível que pareça, será pregado em todo o mundo, em todas as nações. Mas quem é que vai pregar esse evangelho na grande tribulação, se a igreja foi arrebatada? Então vemos um anjo voando pelos céus, anunciando o evangelho eterno. Repetindo Apocalipse 14, verso 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Quais são os verdadeiros significados desse verso? É impressionante que esse texto diz que o evangelho será pregado a todos os que estão na terra durante a grande tribulação, para que não tenham desculpa de que não receberam a verdade, não tenham desculpa quando comparecerem diante do grande trono branco. Então, quais os verdadeiros significados desse verso? Que anjo seria esse que portava o evangelho eterno em suas mãos para proclamá-lo a todos os povos? Na verdade, como dissemos antes, os anjos não têm a função, não têm a atribuição de pregar o evangelho, mas eles estão sempre sintonizados com essa pregação. Veja o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado, aos quais são os profetas, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Lendo o versículo novamente, pode ocorrer erro de interpretação quando se relaciona as coisas que os anjos desejaram com a palavra do evangelho, devido à proximidade entre as frases do versículo. Porém, se ficarmos atentos, perceberemos que a frase, a expressão as quais coisas que os anjos desejaram atentar, se refere às coisas que os profetas indagavam ao ministrar. Os anjos estavam interessados nas mesmas coisas que os profetas, ou seja, como seria a salvação dos homens nos tempos, no sofrimento predito e na glória que haveria de seguir a tais eventos. Qual o significado de atentar neste verso? Seria pregar, anunciar o evangelho? Não. O significado é compreender, entender, perscrutar, olhar para dentro e examinar. Era isso que os anjos estavam fazendo. O apóstolo Pedro estava demonstrando aos cristãos que a graça que lhes foi concedida é tão grandiosa que os profetas queriam saber o que seria essa graça. A graça que foi concedida aos cristãos é tão grandiosa que os profetas indagavam, queriam saber de qual forma se manifestaria essa graça. Esse mistério era tão grandioso que até os anjos desconheciam esse mistério de que forma se manifestaria esta graça.
é tão grandioso, era tão grandioso, que até os anjos desconheciam e desejaram compreender. O apóstolo Pedro não prossegue a carta, destacando o anseio dos anjos. Porém, o apóstolo Paulo esclarece esse mistério aos cristãos em Éfeso. Éfeso 3, versículos 8 a 12. Diz o apóstolo Paulo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades se refere a anjos, querubins e serafins, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo demonstra que a graça de anunciar o evangelho foi conferida a ele, um dos apóstolos. E o que seria anunciar o evangelho? É o mesmo que divulgar as riquezas incompreensíveis de Cristo. É o mesmo que tornar compreensível aquilo que era incompreensível. É demonstrar a quem quer que seja o conteúdo do mistério que estava oculto em Deus, que a tudo criou por intermédio de Cristo. Como o segredo estava oculto em Deus, nem mesmo os seres angelicais tinham conhecimento do que Deus propusera em si mesmo, que era o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, que a tudo criou. O apóstolo Paulo estava radiante, visto que agora, pela igreja, o mistério que encobria a multiforme sabedoria de Deus se tornou conhecida pelos principados e potestades nos céus. Multiforme sabedoria significa muitas formas de sabedoria. Através da igreja, Paulo está dizendo que Deus manifesta as muitas formas de sabedoria a este mundo quando o evangelho é pregado. O que esses profetas não entendiam e aquilo que os anjos tentavam compreender, somente através da igreja eles puderam entender perfeitamente. As coisas que os profetas anunciaram e que agora estão sendo proclamadas a todos os homens, é o que produz a fé nos homens, que após crerem se tornam um com aquele que criou todas as coisas, se tornam uma unidade. Assim como Cristo pediu ao Pai em João capítulo 17 que eles sejam um, como eu e ti, ó Pai, somos um. Quando os cristãos se tornaram membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja do Deus vivo, Efésios 5:30 ele escreve: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso que quando um se alegra, todos se alegram com ele. Por isso que quando um sofre, todos sofrem com ele, diz o apóstolo Paulo em Coríntios. O mistério foi revelado e puderam compreender, puderam atentar esses anjos, o que Deus propôs em Cristo, que é a preeminência dele em todas as coisas. Ou seja, o que estava oculto em Deus haveria de ser revelado para que Cristo fosse engrandecido, para que a palavra de Deus fosse engrandecida. Portanto, os que creem em Cristo não são membros de uma igreja local apenas, não são membros da igreja católica,
não são membros da Igreja Batista, não são membros da Igreja Metodista ou de nossa igreja. Na verdade, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Isso significa que somos membros da igreja espiritual de Cristo, que vai reinar um dia. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros de uma igreja invisível. E Ele reunirá todos, homens e anjos, debaixo da sua autoridade. Portanto, o anjo que portava o evangelho eterno não era um anjo literal, mas sim o Espírito de Cristo que iria tomar conta de todo o planeta Terra, por meio da pregação do evangelho. E como dissemos antes, a tarefa de pregar o evangelho está destinada à igreja de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo e não aos anjos. Como, porém, nesse tempo, a igreja já haveria de ter sido arrebatada, a pregação do evangelho estaria destinada apenas àqueles que se tornaram fiéis a Cristo durante a grande tribulação. Amados, fazendo um parênteses aqui, quando eu e você pregamos o evangelho dos apóstolos, pregamos o evangelho que foi deixado por Cristo, nós não estamos pregando o evangelho provisório, um evangelho passageiro, mas estamos pregando o evangelho eterno de Deus que estava oculto com Ele na eternidade. O evangelho se chama eterno porque estava com Deus na eternidade. Então, como nesse tempo a igreja já haveria de estar arrebatada na grande tribulação, apenas aqueles que se tornarem fiéis a Cristo durante a grande tribulação é que teriam o privilégio de estarem pregando a Cristo no tempo da ira do Cordeiro. Porque muitos que estarão na grande tribulação conhecem o Evangelho, porque já estavam nas igrejas antes da grande tribulação, mas não foram fiéis. Preste atenção. Milhões e milhões de pessoas estarão na grande tribulação com saudades do evangelho que rejeitaram. Muitos que estão na igreja hoje não serão arrebatados porque não estão perseverando na verdade do evangelho. E quando a igreja for arrebatada e eles perceberem que ficaram, terão uma nova oportunidade de se tornarem fiéis a Cristo, mas agora sob o risco de serem condenados à morte. Então esses que ficaram, que conhecem o Evangelho e que vão se arrepender durante a grande tribulação, estarão também no lugar da igreja pregando o Evangelho eterno. E entre estes, preste atenção, e entre eles estarão os 144 mil a que se refere o capítulo 14 no início, os versos 1 a 5 do Apocalipse. Entre eles estarão 144 mil descritos no capítulo 14 do Apocalipse, versos 1 ao verso 5. Não vou descrever aqui 144 mil, que só eles são objeto de uma pregação. E que evangelho eterno é esse que se encontrava nas mãos do primeiro anjo? Observe que o evangelho é eterno. Se ele é eterno, ele sempre existiu. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, o evangelho eterno já existia.
E eles tiveram apenas um vislumbre desse evangelho eterno. Quando Deus lançou a maldição sobre a serpente, dizendo que a semente da serpente e a semente da mulher estaria se digladiando através dos séculos. A semente da serpente era o pecado, e a semente da mulher seria o Cristo que haveria de vir. Portanto, o Evangelho não é apenas no Novo Testamento, na Nova Aliança, que vamos encontrar. Podemos provar isso pela Bíblia? Sim, podemos. Deus diz ao profeta Isaías que ele detém o início e o fim da história. Veja Isaías 46, verso 10. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amados, aqui Deus está dizendo que Ele detém a história em suas mãos. E que desde a antiguidade, Ele anuncia o fim e o princípio de todas as coisas. O profeta Isaías escreveu que ele louvava a Deus porque ele executa os seus conselhos antigos. Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, pois em perfeita fidelidade fizestes maravilhas e executastes os Teus conselhos antigos. Amados, que conselhos antigos seriam esses? O que significam conselhos antigos? Esses conselhos antigos eram tão antigos que precediam a toda a criação, até mesmo a dos anjos. Esses conselhos antigos eram tão velhos, tão antigos, que precediam a toda a criação, até mesmo a dos anjos. Através da Bíblia, tomamos conhecimento de que antes de criar todas as coisas, Deus, segundo o conselho da sua vontade, estabeleceu ou determinou, decretou um plano eterno, um propósito eterno, lá na antiguidade, lá na eternidade. Antes que existisse qualquer planeta, antes que existiam anjos, foi nesse conselho que Deus determinou o seu propósito eterno, que é de convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, conforme Efésios 1, 4, versos 9, 10 e Colossenses 1, 15, que é a preeminência de Cristo, de estabelecer a sua palavra acima de todo o seu nome. Deus, na eternidade, determinou que a sua palavra deveria preceder a qualquer coisa e qualquer criatura. E a palavra de Deus é o próprio Cristo, o Verbo de Deus. João 1, verso 1 a 4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. E também João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, escreveu o evangelista apóstolo João. Portanto, além de ser conhecido pelo seu poder, magnificência e soberania, foi do agrado de Deus se tornar conhecido pela sua palavra, que é fiel, é verdadeira, que é base para que os homens confiem na sua fidelidade e sabedoria. Ou seja,
Deus quis ser conhecido pela sua multiforme sabedoria. Deus não quis ser conhecido pela sua soberania, mas pela sua sabedoria. Efésios 3, versículo 10. Isso o conduziu a elevar a sua palavra acima de todo o seu nome, para que suas criaturas o sirvam com temor e alegria, conforme o Salmo 2:11. Então, em primeiro lugar, Deus não vela sobre homens para salvá-los. Antes, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Eu não estou dizendo que Deus não quer salvar os homens, que a Bíblia diz que quer. Mas prioritariamente, Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, para depois velar sobre a salvação do homem. A preeminência de Deus é a sua palavra, e o homem é a herança. Por isso, na eternidade, vislumbramos uma entidade divina chamada o Conselho Eterno de Deus. Quem está em nossas células está estudando cada versículo que fala sobre o Conselho Eterno de Deus, e nós temos mais de 20 versículos da Bíblia que se referem ao Conselho Eterno de Deus, que muitos desconhecem. Esse conselho é composto do Criador, da Palavra e do Espírito de Deus. A tridimensionalidade da entidade divina é composta do Criador, da Palavra, o Logos de Deus e pelo seu Espírito. O Conselho Eterno de Deus é imutável, ele não muda e tem uma perfeita vontade. Vejam Hebreus 6,17. Por isso, querendo Deus mostrar a mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O conselho de Deus é imutável, não muda. Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Foi nesse conselho eterno que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi eleito. Cristo é o eleito e nós somos eleitos nele. Para cumprir tal propósito, Deus decidiu criar um mundo que incluiria seres humanos feitos à sua imagem e semelhança, com liberdade para escolher permanecer em comunhão com Deus e ser participante da sua glória ou rejeitar essa comunhão. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Portanto, Adão e Eva gozavam de plena liberdade no jardim do Éden para escolherem ou não obedecer a Deus. Dessa forma, temos que Deus criou o homem para fazer parte de um projeto que estabeleceu em si mesmo. Conforme Gênesis 1, 26 e 27, vale destacar que quando Cristo criou o homem no Éden, Adão foi criado à imagem e semelhança do Cristo homem, que haveria de vir, e não à semelhança do Deus invisível e em glória. Quando Cristo criou o homem no jardim do Éden com suas próprias mãos, Adão foi criado à imagem e à semelhança do Cristo homem que haveria de vir, e não à semelhança do Deus invisível e em glória. Portanto, Adão foi criado à imagem e semelhança do Cristo homem que haveria de vir ao mundo, sendo gerado no ventre de Maria. Ou seja, não à semelhança do Cristo glorificado, pois tal condição Cristo somente alcançou após ressurgir dentre os mortos. Vejam Salmo 17:15.
Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Salmo 17:15 é uma previsão da ressurreição de Cristo. Portanto, foi preciso primeiro Deus criar o homem carnal, Adão, para depois criar o homem espiritual, Cristo, o último Adão. Foi preciso, em primeiro lugar, Deus criar o homem carnal, para depois criar o homem espiritual. Por isso que João Batista diz: primeiro vem a carne, o homem carnal, depois vem o homem espiritual. E João Batista também fala isso. E João estava dizendo, se comparando com Cristo, ele está dizendo: eu sou carnal, mas Ele é o espiritual que eu estou anunciando. Deus queria um homem espiritual, mas Adão pecou e rompeu a comunhão com Deus. E por isso Cristo veio em obediência para cumprir esse propósito de Deus. A geração de Adão é geração carnal. Adão é cabeça de geração, assim como Cristo, o último Adão, é cabeça de outra geração, cabeça de geração de homens espirituais. Portanto, o espiritual é natureza, não é comportamento. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, Ele carregou o pecado que nos levava à morte. O pecado que Adão transmitiu à raça. O propósito eterno de Deus é fazer concluir em Cristo todas as criaturas celestes e terrestres. E assim Deus quer engrandecer a sua palavra, que é o próprio Cristo. No conselho eterno, a queda do homem foi prevista, não foi determinada, mas prevista. E estabelecida a provisão de salvação poderosa em Cristo, pois o propósito de Deus é firme. No conselho eterno, a queda do homem foi prevista, mas não determinada, porque não era da vontade de Deus essa queda. Mas Deus estabeleceu a provisão da salvação no Adão espiritual que haveria de vir. Pois o propósito de Deus é firme. E se Adão não tivesse pecado, Deus não precisaria prover salvação poderosa em outra pessoa. Então o Senhor nosso Deus, antes de tudo existir, antes do pecado, já tinha decretado a redenção da sua propriedade. Conforme Paulo narra em Efésios 1,14, antes que houvesse mundo, Deus já tinha decretado a redenção da sua propriedade, a redenção das suas criaturas, para levar a efeito o seu propósito eterno, que é firme e imutável. Deus não poupou o seu único filho, e nem os judeus que eram os ramos naturais. Presta atenção, para levar o seu propósito em mente. Deus não tem em conta nada e nem ninguém, porque o seu propósito é firme, o seu propósito não muda. E Ele não poupou nem mesmo o seu único filho, e nem os judeus que eram os ramos naturais, conforme Paulo narra em Romanos capítulo 8 e capítulo 11. Porque Deus não poupou o seu único filho, porque Cristo, o sangue dele, o corpo dele haveria de nos remir. E porque Ele não poupou os judeus, porque eles se negaram a cumprir o propósito de anunciar as grandezas de Deus a todos os homens. Quando os judeus falharam na antiga aliança, eles tinham recebido o mandato cultural de anunciar a Deus e as grandezas de Deus a todos os homens, mas eles rejeitaram
Eles rejeitaram esse mandato, rejeitaram essa ordem, e por isso Deus transferiu a ordem para a igreja. Quando Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. É a substituição do mandato cultural original. Então Deus entregou o seu Filho para ser crucificado e morto pela mão de homens injustos. Porém, tudo isso foi feito sob o conselho da sua vontade e presciência. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão. A presciência de Deus é prever as coisas antes que elas aconteçam. Ele já havia previsto de antemão a queda do homem que ele criara. Da mesma forma que o conselho eterno de Deus previu a queda do homem, também previu a morte de Cristo por meio da crucificação. O conselho eterno de Deus decidiu que um deles iria descer na terra e se transformar em homem para restituir a propriedade que Deus havia perdido com a quebra da comunhão no Éden. Em Atos 2:23 está escrito: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Prega o apóstolo Pedro na Jerusalém, nas ruas de Jerusalém do primeiro século. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ou seja, Deus decidiu que a sua palavra, o Cristo, a sua palavra encarnada, passaria pela morte. Foi nesse conselho que ficou estabelecido que Cristo viria à terra como cordeiro que seria morto para a remissão do pecado do homem. Conforme Apocalipse 13, versículo 8, e Apocalipse 17, versículo 8. E que seria ressuscitado ao terceiro dia, conforme Salmo 16, 10, Salmo 49, 15, Mateus 16, 21 e assim por diante. Nesse sentido, Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Dessa forma, o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo para aspersão de obediência. É isso que significa o sangue de Cristo conhecido antes da fundação do mundo, por causa da decisão do conselho eterno de Deus na eternidade. Ao estabelecer o seu propósito eterno de convergir em Cristo todas as coisas, Deus estabeleceu também a vida eterna por intermédio da sua palavra. Conforme Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versos de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, piedade é evangelho, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Amados, a promessa de vida eterna é antes dos tempos eternos, pois a vontade de Deus desde a eternidade é imutável, ela não muda com o tempo, sendo conhecido o sangue do Cordeiro antes mesmo da fundação do mundo. Conforme a primeira carta de Pedro diz do capítulo 1, verso 19 a 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Cordeiro imaculado e incontaminado, porque Cristo não tinha o sangue de Adão, mas ele era a semente de Eva, a semente da mulher, a semente de Maria. O determinado conselho expresso previu que Deus havia de justificar os crentes pela fé, ou seja, obediência da fé, conforme Romanos 16, 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé.
e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, salvar os crentes pela loucura da pregação. Estamos vendo um anjo nos céus com um evangelho eterno que haveria de ser pregado. Como sempre, esse versículo está em sintonia com o que Paulo diz, que Deus quis salvar os homens pela loucura da pregação. Nesse conselho ficou estabelecido que as portas, e porta significa nascimento biológico, as portas, que é nascimento de Adão, versus nascimento por meio de Cristo, conduziriam os homens a dois caminhos, o largo ou o estreito, com destinos específicos, perdição e salvação com vida eterna. Aqueles que estão no caminho largo de Adão estão caminhando por caminhos largos, com destino à perdição. Mas aqueles que saem do caminho largo, passam a crer em Cristo, saem da estrada larga da perdição, entram na estrada estreita, no caminho estreito que conduz à vida eterna, caminho estreito que é Cristo. Caminho estreito não é sofrimento, é seguir a Cristo, é carregar a cruz de Cristo, é morrer com Cristo para uma nova vida. Sendo Adão a semente corruptível e Cristo a semente incorruptível. Cristo é a semente incorruptível, porque não tinha a semente de Adão. Embora Eva tenha sido a primeira a pecar e conduziu o seu marido, sugeriu a ele que pecasse também, a ordem de Deus havia sido dada a Adão e ele era responsável pelo pecado, não a sua mulher. Conforme diz Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Portanto, não é no nosso caminho que somos salvos, mas pelo caminho de Cristo. Não são pelas nossas obras humanas que somos salvos, mas pelo mérito de Cristo. Todo aquele que quer ser salvo por obras humanas, por bondade humana, está transgredindo o Evangelho, está cometendo uma violência como o Evangelho, porque quer salvar-se a si mesmo, quer salvar-se como os judeus queriam, com a força do braço do homem. Foi nesse conselho que ficou determinado que em Cristo somos identificados no batismo da sua morte. E é em Cristo que os homens se tornam eleitos por Deus. Quando se tornam um com Ele, conhecem ou antes são conhecidos dele. Os homens também desfrutam da mesma condição do eleito, ou seja, aqueles que seguem a Cristo serão semelhantes a Ele por meio da igreja. Eles são santos e irrepreensíveis. E foi neste conselho que os crentes em Cristo Jesus, a geração eleita, no dizer do apóstolo Pedro, foram predestinados para filhos por adoção. Amados, essa predestinação não é pessoal, a predestinação é do corpo, a predestinação é da igreja. Aqueles que estão em Cristo são predestinados a serem filhos irrepreensíveis. A igreja, o corpo de Cristo, que é a geração eleita, por isso fala de geração. Não é uma pessoa que é predestinada, como alguns pensam, mas é toda uma geração, essa geração que é eleita por Deus, chamados com vocação espiritual, nação santas, de reis e sacerdotes. Deus salva em todos os tempos, ou dispensações, como nós já dissemos, através da fé na sua promessa. Deus salva antes da lei, Deus salvou antes da lei. Deus salvou na antiga aliança. Deus salva na era da graça. Deus salvará na grande tribulação. E Deus salvará no milênio. Sempre haverá salvação. A graça de Deus não está só na época da graça, mas a graça de Deus está desde que o mundo é mundo. A graça de Deus permeia todo o Antigo Testamento para quem quer enxergar a graça. Porém,
Porém, somente os salvos da era da graça, que são aqueles que se salvaram após a ressurreição de Cristo até o arrebatamento, somente estes foram predestinados a serem conforme a imagem e a semelhança de Jesus, conforme o propósito eterno, a preeminência e a primogenitura de Cristo. Somente os salvos após a ressurreição de Cristo e até o período que precede a grande tribulação, somente estes serão semelhantes a Deus. Somente esses alcançarão a semelhança do Altíssimo. Porque é na igreja que se cumpre o propósito de Deus de fazer Cristo o primogênito entre muitos irmãos semelhantes a Ele. Não há nenhuma promessa dessa no Antigo Testamento. Não há nenhuma promessa dessa na grande tribulação e nem no milênio. O sublime entre os sublimes, tudo isso para o louvor da glória de Deus, conforme Efésios 1, verso 12. E aqueles que creem em Cristo se tornam herdeiros de Cristo e são predestinados conforme o seu propósito eterno. O conselho eterno de Deus é o conhecimento, o entendimento e a sabedoria em ação, o que determina a perfeita maneira de Deus realizar os seus propósitos. Vontade mais conselho significa perfeita vontade de Deus. Por exemplo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Mas somente serão salvos os que derem ouvidos à sua palavra e crerem em Cristo, conforme estabelecido no seu conselho eterno, que é a loucura da pregação. Em resumo, queridos, a mensagem do primeiro anjo é Apocalipse 14, 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temer a Deus não é ter medo de Deus, também não é reverenciá-lo como muitos pensam, porque temer a Deus é obedecê-lo. O amor de Deus consiste em dar um mandamento que nos salve, mas o nosso amor para com Ele é obedecer a sua palavra. O amor não é um sentimento, mas um propósito. Amados, o amor não é um sentimento, mas um propósito. Deus tem o propósito de nos salvar e nós devemos ter o propósito de obedecê-lo. A mensagem final do primeiro anjo de Apocalipse 14 é: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque o anjo lembra que a adoração deve remeter à criação de Deus. Nesses tempos sombrios, nesses tempos estranhos, em que muitos acham que a vida surgiu de uma explosão planetária, o famoso Big Bang, temos de refletir sobre isso. Uma hipotética explosão planetária formaria o caos, e do caos nunca pode surgir algo tão organizado e metódico como a formação do cosmos. A formação da Terra, dos astros, da vida biológica, do homem, das plantas e dos animais descritos no Gênesis, em nada contraria a ciência, muito ao contrário, a criação do Gênesis a revela. O Salmo 102, 25 diz: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Deus formou a sua criação em 6 dias, pela voz do seu poder, e deixou tudo estabelecido. Esses 6 dias são dias de 24 horas, e duvidar disso é duvidar do poder de Deus. Deus fez o homem do pó da terra. Portanto, Adão e Eva tinham a pele da tonalidade avermelhada, como os índios pataxós brasileiros. A palavra hebraica para o homem lembra a cor vermelha.
E desse tom surgiram todos os tons de pele dos demais homens. Cientificamente, era preciso que a pele do homem e da mulher fosse vermelha para que pudesse surgir desde o loiro até o negro, nas variações que acontecerão através dos séculos. Portanto, a ordem do primeiro anjo, em pleno caos da grande tribulação, é de adorar o Criador por toda a sua criação. E o texto do anjo também fala das fontes das águas. Não é por menos que ele lembra do grande dilúvio universal. Porque quando Deus levantou Noé e sua família para construir a arca, era para salvá-los de uma época de corrupção. Amados, nós nos surpreenderíamos se soubéssemos quantas invenções pré-diluvianas existiram. O primeiro homem, Adão, durante o tempo que ele permaneceu no Éden, ele era um homem perfeito, com cognição perfeita, com invenções, porque Adão teve que dar nome a todos os animais, e eram mais ou menos 600 e poucas espécies de animais que ele teve de nomear. Alguém já calculou que com a mente fértil de Adão, ele duraria apenas 3 horas de um dia para nomear todos os animais. E que mente fértil, né? Para dar nome a todos os animais, ou seja, Adão tinha uma cognição perfeita que nós não temos mais, que o homem perdeu com o pecado do Jardim do Éden. A mensagem do primeiro anjo revela a majestade de Deus, revela que a pregação do Evangelho eterno não é separado da sua criação. Deus estabeleceu na eternidade que o Evangelho seria eterno e que toda a criação seria atingida pela sua palavra. Homens, animais, vegetais, anfíbios, grandes animais do mar foram criados para a glória de Deus, e Cristo, como a palavra de Deus, deve ser glorificado por todos nós. Amados, essa é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14. Amém? Na próxima mensagem estaremos abordando a mensagem dada pelo segundo anjo. Amém? É uma mensagem maravilhosa. E Deus vai nos descortinando os seus propósitos descritos no livro de Apocalipse. Que Deus traga conhecimento e graça a todos nós por meio dessa palavra angélica. Em nome de Jesus. Amém.